Natália era uma criança cheia de vida, crescendo em um lar simples, mas rodeado de amor. Seus pais, Ana e João, trabalhavam duro para prover o que podiam, sempre dedicando tempo para ensiná-la sobre bondade, honestidade e empatia. Para Natália, o que mais importava não eram os brinquedos caros ou roupas de marca, mas a certeza de que ela era profundamente amada. Aos 8 anos, enquanto brincava perto de casa, Natália encontrou um pequeno cachorro de rua, maltratado e doente. Seus olhos tristes e corpo magro como um graveto partiram o coração da menina. Sem pensar 2 vezes, ela o pegou nos braços e correu para casa, ansiosa para mostrar aos pais o novo amigo que havia encontrado. Sua mãe, quando viu o pobrezinho, falou: "Natália, esse cachorro parece muito doente. Não podemos mantê-lo assim", disse com preocupação na voz. "Mas mãe, eu vou cuidar dele. Vou dar comida, vou dar água. E ele vai melhorar, eu prometo." Natália insistia, com seus olhos marejados. Com o coração apertado, Ana e João concordaram em dar uma chance ao cãozinho. Batizado de Bilu, ele logo se tornou o companheiro inseparável de Natália. Porém, o cãozinho ainda parecia doente e, com o passar das semanas, a saúde de Bilu piorou. O cãozinho não se recuperava como esperado. Então elas o levaram ao veterinário, que trouxe notícias muito difíceis. Bilu estava muito doente e precisaria de cuidados intensivos que eles não poderiam oferecer em casa. A decisão foi tomada, era melhor para o cachorro que ele fosse entregue a um abrigo, onde receberia os cuidados necessários. A despedida foi dolorosa. Natália segurava Bilu com toda a força, sentindo seu pequeno corpo frágil contra o peito. "Eu prometi cuidar de você. Me desculpa, Bilu", ela sussurrou, enquanto lágrimas desciam silenciosamente pelo seu rosto. Seus pais, igualmente tristes, tentavam confortá-la, mas nada parecia aliviar a dor da perda. Quando o carro do abrigo se afastou, levando Bilu embora, Natália sentiu pela primeira vez o que era um vazio profundo. Não era apenas a ausência do cachorro que a incomodava, mas o sentimento de impotência, de não ter sido capaz de cumprir sua promessa. Naquela noite, ela ficou em silêncio, olhando para o teto do quarto, tentando entender por que as coisas tinham que ser assim. Por que o amor não foi suficiente para salvar Bilu? Essa era a pergunta que não calava em sua mente, mesmo tão jovem. Os dias que seguiram foram difíceis. Natália, normalmente cheia de energia, tornou-se mais introspectiva, mais silenciosa. Seus pais notaram a mudança, mas acreditavam que, com o tempo, ela superaria a perda do amigo canino. Os pais de Natália pensavam que, por ser uma criança, isso seria apenas uma fase, que logo ela esqueceria. Mas para Natália, aquele momento deixou uma marca mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A sensação de perda, misturada com o sentimento de culpa por não ter conseguido manter sua promessa, começou a moldar a maneira como ela enxergava o mundo. Mesmo com o carinho dos pais, Natália passou a carregar dentro de si uma solidão que não conseguia explicar. O mundo já não parecia tão acolhedor quanto antes, e a jovem garota começou a se distanciar das pessoas ao seu redor. As brincadeiras no quintal perderam a graça, e as risadas foram ficando cada vez mais raras, deixando Natália mais introspectiva. Embora ainda fosse apenas uma criança, a partida de Bilu plantou em Natália as sementes de uma jornada emocional que ela mal sabia que estava apenas começando. Aquela perda, mesmo que pequena aos olhos dos outros, transformou-se em uma ferida que se aprofundaria e, com o passar do tempo, influenciaria também em suas escolhas e moldaria a mulher que vinha a ser no futuro. O tempo passou e Natália, agora com 20 anos, seguia a vida como qualquer outra jovem adulta, embora carregasse um sentimento de vazio que nunca conseguira explicar completamente. Ela havia crescido e deixado sua cidade natal para estudar na capital, em busca de uma vida melhor, mas a sombra da solidão que a acompanhava desde a infância parecia persistir. Os sorrisos que ela oferecia ao mundo eram superficiais, máscaras que escondiam a confusão emocional que se enraizava mais a cada dia. Na capital, Natália encontrou um trabalho estável em uma empresa de marketing. Ela era organizada, eficiente e dedicada,
mas as relações que construía com as pessoas ao seu redor eram, em grande parte, superficiais. Ela não se sentia conectada verdadeiramente com ninguém, como se algo sempre a impedisse de se abrir completamente. No entanto, sua vida mudou inesperadamente quando conheceu Daniel. Daniel era um colega de trabalho carismático, cheio de vida e ideias ousadas. Ao contrário de Natália, ele parecia ter uma facilidade natural em fazer amigos e se conectar com as pessoas ao seu redor. Natália sentiu-se imediatamente atraída pela energia vibrante dele. Com o tempo, os dois começaram a se aproximar e em poucos meses estavam namorando. Daniel foi o primeiro homem com quem Natália conseguiu se abrir de verdade, e por algum tempo, ela se sentiu confiante e leve na presença de alguém. O relacionamento com Daniel trouxe a Natália um breve período de felicidade e de reconexão com seus próprios sentimentos. No entanto, à medida que o tempo passava, Natália começou a perceber que o amor entre eles não era o suficiente para ambos. As brigas começaram a aparecer, pequenas no início, mas logo foram se tornando frequentes e intensas. A euforia inicial do romance deu lugar a tensões que nenhum dos dois parecia saber como resolver. Quando Natália engravidou, o relacionamento, que já estava fragilizado, desmoronou de vez. A notícia, que poderia ter trazido união e esperança, trouxe mais incerteza e medo. Daniel, que antes parecia tão forte e confiante, foi tomado pelo pânico. As discussões aumentaram, e ele começou a questionar se estava pronto para a responsabilidade de ser pai. Em momentos de raiva, ele dizia que não estava preparado para aquela vida, que ainda era muito jovem para tantas responsabilidades. Você acha que eu estou preparada? Acha que isso também não é assustador para mim? Natália gritava durante uma das muitas discussões com Daniel. Eu estou tão assustada quanto você, mas nós estamos nisso juntos, ou pelo menos deveríamos estar. Daniel parecia cada vez mais distante, e seus argumentos não faziam mais sentido. O peso da responsabilidade o aterrorizava, e ele não sabia como lidar com aquilo. As noites eram preenchidas por brigas e discussões. O que deveria ser um momento de construção e esperança tornava-se um ciclo de sofrimento para Natália. O brilho que ela tinha redescoberto com Daniel começou a desaparecer novamente. Foi numa dessas brigas que ambos chegaram à conclusão de que seria melhor se separarem. Daniel, incapaz de lidar com a iminente paternidade e o tumulto emocional, decidiu ir embora. Eu preciso de tempo. Não posso ficar preso a isso agora, ele disse antes de sair pela porta, deixando Natália com o coração em pedaços. Sozinha e grávida, Natália sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mais uma vez, ela se viu afundada em um abismo de solidão. As semanas que se seguiram foram repletas de uma confusão emocional esmagadora. Ela não sabia como seguir em frente. A gravidez avançava, e apesar da tristeza profunda, Natália sabia que precisava continuar. Seu irmão mais velho, Marcelo, e sua cunhada, Mariana, se tornaram seu principal apoio durante essa fase. Eles estavam sempre prontos para oferecer um ombro amigo, embora, para Natália, fosse difícil não se sentir um fardo. O que mais a torturava era a sensação de que, apesar de todo o apoio ao seu redor, ela continuava sozinha. Com o nascimento da filha, Sofia, a vida de Natália mudou completamente. O amor que ela sentiu por sua filha foi imediato. Olhar para aqueles pequenos olhos brilhantes e as mãozinhas delicadas a fez perceber que, finalmente, havia alguém que dependia totalmente dela. Alguém que ela jurava proteger a todo custo. Natália se esforçou para ser a mãe que Sofia precisava, mas a realidade era cruel. As dificuldades financeiras, as noites sem dormir e o peso da responsabilidade que carregava sozinha começaram a cobrar seu preço. Apesar de todo o amor que sentia pela filha, Natália se via constantemente exausta, física e emocionalmente. Sofia era uma bebê adorável, mas exigia cuidados constantes, e Natália, sozinha, muitas vezes se sentia sufocada e incapaz de dar a Sofia todo o amor e carinho que ela necessitava. Marcelo e Mariana faziam o possível para ajudar, e com o tempo, Sofia passou a ficar cada vez mais tempo na casa deles. Natália nunca quis abrir mão de sua filha, mas as circunstâncias pareciam empurrá-la para essa direção. Marcelo e Mariana, que já tinham 2 filhos, acolheram Sofia de braços abertos,
tratando-a como uma filha. No entanto, cada vez que Sofia passava mais tempo com os tios, o coração de Natália se quebrava um pouco mais. Ela sentia que estava perdendo a filha, a mesma filha que jurou nunca abandonar. O sentimento de culpa a consumia, e embora soubesse que Marcelo e Mariana ofereciam uma vida estável e amorosa a Sofia, a dor de não ser capaz de cuidar plenamente de sua própria filha era insuportável. Conforme o tempo foi passando, Sofia, que antes chorava quando precisava se despedir da mãe, começou a mostrar sinais de preferência pela casa dos tios. O calor da família que a acolhia e a estabilidade que eles ofereciam fizeram com que Sofia se apegasse cada vez mais a Marcelo e Mariana. Então Natália começou a perceber que sua filha estava se afastando dela. Essa percepção foi devastadora. Natália, que já lutava contra a solidão e o abandono de Daniel, agora enfrentava a rejeição silenciosa da própria filha. A cada vez que deixava Sofia na casa dos tios, a dor aumentava. Ela se culpava por não ser capaz de manter Sofia com ela o tempo todo, mas ao mesmo tempo, sabia que não tinha condições financeiras ou emocionais para oferecer o que sua filha precisava. Os dias se tornaram uma repetição de tristeza e culpa. Natália passava noites em claro, chorando em silêncio, sentindo que havia falhado em tudo. Como companheira, como mãe, como mulher. A solidão que a acompanhava desde a infância agora parecia uma sombra imensa, impossível de escapar. O vazio que já a assombrava agora tomava proporções ainda maiores. Natália se via presa em um ciclo de culpa e abandono, incapaz de encontrar uma saída. E com isso sua vida parecia cada vez mais solitária, sem que ela pudesse enxergar uma luz no fim desse caminho sombrio. As semanas se transformaram em meses, e a vida de Natália parecia cada vez mais envolta em uma nuvem de culpa e tristeza. Ver Sofia tão feliz na casa dos tios só fazia com que ela se sentisse ainda mais inadequada como mãe. O vazio que crescia em seu coração era insuportável. Cada sorriso da filha, cada gargalhada nos braços de Mariana era como uma punhalada para Natália, lembrando-a constantemente de que ela não conseguia proporcionar aquele tipo de felicidade à filha. A sensação de ser uma espectadora na própria vida a deixava ainda mais angustiada. Todos à sua volta pareciam seguir em frente, enquanto ela permanecia presa na mesma rotina de solidão e dor. Ela se culpava por não ter sido forte o suficiente para manter Daniel por perto, por não ter encontrado uma maneira de cuidar de sua filha e por depender tanto de Marcelo e Mariana. Mas o que mais a destruía era a certeza de que, em algum momento, Sofia poderia optar por ficar definitivamente com os tios. O afastamento era cada vez mais visível. Antes, Sofia sempre perguntava por Natália quando estava na casa dos tios, chorando quando era a hora de ir. Mas agora, a menina parecia cada vez mais à vontade, como se já tivesse se acostumado a viver sem a mãe. Quando Natália ia buscá-la, Sofia já não demonstrava a mesma euforia. E aquilo perfurava o coração de Natália com uma dor impossível de descrever. As noites de Natália se tornaram longas e silenciosas, preenchidas apenas por seus pensamentos sufocantes. Ela deitava na cama, mas o sono não vinha. Em vez disso, sua mente vagava, revisitando suas decisões, suas falhas e a perda constante que sentia. Lembrava-se dos primeiros dias com Sofia, dos momentos em que, apesar das dificuldades, ainda se sentia conectada à filha. Agora, parecia que essa conexão estava se desfazendo, escorrendo por entre seus dedos como areia. Em uma dessas noites solitárias, Natália percebeu que estava afundando cada vez mais em uma espiral de tristeza. Ela sabia que precisava fazer algo para romper aquele ciclo de dor, mas não sabia por onde começar. O que mais a atormentava era a sensação de que, apesar de todas as suas tentativas de ser uma boa mãe, ela nunca seria suficiente para Sofia. O sentimento de abandono que a perseguia desde a infância voltava com toda a força, agora refletido no relacionamento com sua própria filha. Natália começou a se isolar ainda mais. Ela parou de visitar amigos e evitava ligações de familiares. O trabalho, que antes era um refúgio, se tornou uma obrigação penosa. E ela passou a se ausentar com mais frequência. Tudo parecia perder o sentido. Nos poucos momentos que passava com Sofia,
Natália se sentia uma estranha. Tentava brincar, cantar, contar histórias, mas parecia que a conexão entre elas havia se rompido de uma forma irreparável. A pequena Sofia, que antes a olhava com olhos de adoração, agora via sua mãe com uma certa distância, como se Natália não fosse mais o centro de seu mundo. Era uma dor que Natália não sabia como lidar. Ela nunca havia se sentido tão solitária, tão desconectada da pessoa mais importante de sua vida. Mesmo estando ao lado de Sofia, a sensação de solidão era esmagadora. Ela tentava não demonstrar isso, forçando um sorriso sempre que possível. Mas a verdade é que, por dentro, Natália estava quebrada. No fundo, Natália sabia que Marcelo e Mariana tinham as melhores intenções, mas não conseguia evitar o ressentimento. Ela os amava, mas sentia que a proximidade deles com Sofia a estava afastando ainda mais da filha. E quanto mais isso acontecia, mais Natália se afundava na culpa. Culpa por não ser a mãe que Sofia merecia. Culpa por não ser capaz de cuidar de sua própria filha. Culpa por deixar que a vida tivesse chegado a esse ponto. Apesar de toda a dor, Natália sabia que precisava fazer uma escolha. Ela poderia continuar afundando nesse mar de tristeza e perda, ou poderia lutar para reconquistar a vida ao lado de Sofia. Mas, naquele momento, a luta parecia distante, quase inalcançável. Tudo o que Natália conseguia sentir era o peso infinito da solidão. Os dias continuavam a passar lentamente para Natália, e a sensação de vazio parecia se intensificar. A solidão, que já era uma presença constante em sua vida, tornava-se cada vez mais pesada. Sofia, agora já um pouco mais crescida, parecia ainda mais conectada com os tios, e a distância emocional entre mãe e filha era evidente. Certo dia, em uma tarde cinzenta, durante a caminhada que fazia do ponto de ônibus até chegar em sua casa, algo inesperado aconteceu. Natália estava caminhando, perdida em seus pensamentos, quando um pequeno cachorro apareceu de repente em seu caminho. Ele estava sujo, com o pelo emaranhado, mas seus olhos brilhavam com uma energia e uma alegria contagiante que conseguia ultrapassar a tristeza que envolvia Natália. O cão, todo eufórico, começou a correr em volta dela, abanando o rabo freneticamente. Natália parou por um momento, confusa. Ela olhou ao redor para ver se o cachorro pertencia a alguém, mas não havia ninguém à vista. O animal continuava ali, perto dela, como se tivesse decidido que ela era a pessoa com quem o cãozinho queria ficar. Natália não sabia o que fazer. O que aquele cachorro queria com ela? Por que ele parecia tão decidido a seguir seus passos? Ela se agachou para acariciá-lo, e o cachorro imediatamente pulou no seu colo, lambendo suas mãos e o rosto, como se pedisse para ser adotado. Pela primeira vez em muito tempo, Natália sorriu de verdade. Algo naquele animal lhe trouxe uma sensação de conforto, de companhia, que ela não sentia há meses. Ela olhou para ele por mais alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Algo dentro dela lhe dizia que aquele cachorro estava ali por um motivo, como se ele de alguma forma tivesse escolhido Natália, assim como ela, em silêncio, começava a escolher a companhia dele. Sem pensar muito mais, Natália tomou a decisão e levou o pobrezinho para casa. "Tudo bem, você vem comigo", disse, em voz alta, como se falasse diretamente ao cão. O cachorro latiu de forma animada, como se entendesse suas palavras, e começou a segui-la. Natália não tinha certeza de onde iria com aquilo tudo, mas, naquele momento, a solidão pareceu recuar um pouco. Sua mente estava completamente focada naquele novo companheiro, que parecia ter aparecido na hora certa, como uma espécie de resposta para sua solidão. Ao chegar em casa, Natália sentiu uma pontada de dúvida. Ela nunca havia planejado ter um animal de estimação naquele momento. Sua vida já era confusa o suficiente, e a ideia de cuidar daquele animalzinho a deixava um pouco ansiosa. Mas o cachorro parecia tão feliz ali, correndo pela sala e explorando cada canto, que logo ela se deixou levar pela sensação de que, talvez, aquilo fosse exatamente o que os dois, ela e o cãozinho, precisavam. Nos dias seguintes, Natália se dedicou a cuidar do cachorro com todo o carinho que conseguia oferecer. Levou-o ao veterinário, comprou ração, uma cama confortável, brinquedos e até mesmo deu-lhe um nome: Max. Aos poucos,
O que começou como uma decisão impulsiva se transformou em algo muito maior. Max parecia entender Natália de uma forma que poucas pessoas faziam. Quando ela estava triste, ele se aproximava, deitava ao seu lado e, sem dizer uma palavra, parecia oferecer o conforto que tanto faltava em sua vida. A presença de Max trouxe uma nova rotina para Natália. Ela passou a sair mais de casa para passear com ele, e, de certa forma, isso a fez se reconectar com o mundo ao seu redor. As caminhadas diárias com Max eram os momentos em que ela conseguia respirar um pouco mais aliviada, sem o peso constante de sua solidão. E, de alguma forma, ela começou a sentir que, finalmente, não estava mais completamente sozinha. Além disso, Max era uma distração para os momentos em que Natália se sentia mais sufocada pelos sentimentos de culpa e rejeição. Sempre que ela começava a afundar em seus próprios pensamentos, lá estava ele, pulando em cima dela, trazendo uma bolinha para brincar ou simplesmente deitando em seu colo, como se soubesse exatamente do que ela precisava. Aos poucos, a vida de Natália começou a ganhar um pouco mais de cor. Ela ainda tinha momentos difíceis, é claro. O distanciamento de Sofia era uma ferida que não cicatrizava tão facilmente. Mas, com Max ao seu lado, esses momentos pareciam um pouco mais suportáveis. O cachorro havia se tornado não apenas uma companhia, mas uma espécie de âncora emocional para ela. Os meses passaram, e Natália se sentia cada vez mais conectada a Max. Ele era sua companhia em todas as horas, nos momentos bons e ruins. Era como se Max tivesse preenchido um espaço em seu coração que ela nem sabia que existia. Porém, embora tudo parecesse estar indo bem na superfície, Natália ainda sentia uma leve inquietação. Havia algo em sua mente, um pensamento, uma voz sussurrante que, de tempos em tempos, surgia, mas que ela se esforçava para ignorar. Não sabia exatamente o que era, mas a sensação de que algo estava por vir começava a crescer dentro dela. Contudo, por enquanto, Natália preferia focar no presente, no carinho de Max, e na sensação de, finalmente, ter encontrado uma companhia que a compreendia sem julgamentos. 1 ano e meio se passou desde que Natália encontrou Max, e por um tempo, tudo parecia estar finalmente em equilíbrio. O cachorro havia se tornado seu companheiro inseparável, trazendo alegria para os seus dias mais sombrios. No entanto, nos últimos meses, algo começou a mudar dentro de Natália. Uma inquietação inexplicável começou a tomar conta de sua mente, e a paz que Max havia trazido parecia começar a se desvanecer, dando lugar a uma confusão cada vez mais intensa. Era como se uma sombra silenciosa tivesse se instalado em seus pensamentos, algo que ela não conseguia identificar, mas que estava lá, sempre presente, perturbando sua tranquilidade. As primeiras mudanças foram sutis. Pequenos pensamentos surgiam em sua mente, questionando se ela realmente estava dando o cuidado adequado a Max. Natália começava a se preocupar se ele estava comendo o suficiente, se seus passeios eram longos o bastante, ou se ele se sentia entediado e infeliz vivendo ao lado dela. O que inicialmente pareciam ser preocupações normais, logo se transformaram em algo muito maior. Ela começou a ouvir sua mente, um sussurro constante que questionava sua capacidade de cuidar do cachorro. Você não é boa o suficiente. Max merece mais do que você pode oferecer. Ele está triste. As vozes repetiam, de forma persistente e cruel. Natália tentava afastar esses pensamentos, convencendo-se de que tudo estava bem, mas as vozes sempre retornavam. O que a princípio parecia ser uma simples insegurança começou a tomar conta de sua rotina. Todos os dias, Natália acordava com uma sensação de culpa e de fracasso. Max, em sua inocente alegria, não ligava para as mudanças de sua dona, continuando a correr e brincar como sempre. Mas Natália não conseguia mais se sentir à vontade ao seu lado. As vozes em sua mente se tornavam cada vez mais insistentes, e ela começou a acreditar que estava de fato falhando com ele. Em muitas noites, Natália se via acordada, sentada na cama, olhando para Max, que dormia tranquilo ao seu lado. Ela se perguntava como havia chegado a esse ponto. De onde vinham essas dúvidas, essas vozes? Havia algo muito maior acontecendo, algo que ela não conseguia entender. Sua mente parecia presa em um ciclo de autocrítica e ansiedade.
E Max, que antes era sua fonte de conforto, agora se tornava um reflexo de tudo o que ela acreditava estar errando. Certa tarde, após voltar de mais um passeio com Max, Natália se sentou no sofá e começou a chorar. As lágrimas vinham sem explicação aparente, apenas uma profunda sensação de tristeza. Ela não conseguia mais ignorar as vozes, que agora eram quase ensurdecedoras. Ele não está feliz com você. Você não consegue cuidar de ninguém. Você falhou com sua filha, e agora está falhando com esse pobre cãozinho também. Natália começou a se perguntar se o melhor para Max seria encontrar outro lar. Alguém que pudesse cuidar dele melhor do que ela. A ideia de abandoná-lo a princípio lhe parecia absurda, mas as vozes em sua cabeça continuavam a sugerir essa saída. Elas diziam que ele merecia mais, que sua felicidade dependia de ser deixado livre, talvez em um lugar onde pudesse encontrar alguém mais capaz de suprir suas necessidades. A confusão mental de Natália atingiu um novo ápice quando, em um momento de desespero, ela começou a ouvir uma nova sugestão das vozes. Leve-o de volta ao lugar onde o encontrou. Deixe-o lá, e outra pessoa vai encontrar ele e cuidará dele melhor do que você. Natália sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ouvir essas palavras, e algo dentro dela parecia concordar. Talvez, se ela fizesse isso, o peso que carregava em seus ombros desaparecesse. Talvez, se ela seguisse o que as vozes diziam, ela pudesse finalmente se livrar daquela angústia. Nos dias seguintes, a ideia de abandonar Max começou a se solidificar em sua mente. Natália lutava contra esse pensamento, mas ele se tornava cada vez mais forte, a ponto de ser impossível ignorá-lo. Ela não conseguia entender de onde vinham esses impulsos, mas eles a consumiam. Era como se algo maior estivesse manipulando suas emoções, levando-a a acreditar que a única solução para os seus problemas seria deixar Max ir. Natália começou a evitar olhar diretamente para o Max. O simples ato de encará-lo trazia uma onda de culpa tão grande que era insuportável. As vozes, agora mais altas do que nunca, pressionavam-na sem cessar, e ela não conseguia mais discernir o que era racional e o que era produto de sua mente perturbada. Certa noite, depois de mais um dia de conflito interno, Natália se sentou no chão da sala, com Max ao seu lado, e desabou em lágrimas. Ela sabia que algo estava errado, que essas vozes não eram normais, mas estava tão exausta emocionalmente que não conseguia mais lutar contra elas. Talvez seja melhor assim, ela murmurou para si mesma, enquanto acariciava Max uma última vez, já considerando o que faria no dia seguinte. Era uma manhã nublada, quando Natália finalmente se rendeu à pressão que a atormentava há meses. Depois de lutar contra os sussurros em sua mente, as vozes que a dominavam, ela decidiu seguir aquele impulso sombrio. Sua mente estava exausta, e seu coração, outrora cheio de afeto por Max, parecia vazio. Como se fosse guiada por uma força invisível, Natália pegou a coleira do cachorro e saiu de casa, com os pensamentos rodopiando em um turbilhão de confusão onde não conseguia raciocinar mais. Ela caminhava mecanicamente pelas ruas, com Max ao seu lado, sem entender completamente o que estava fazendo. O cachorro caminhava balançando seu rabo ao lado de sua dona, como se fosse apenas mais um passeio matinal. No entanto, para Natália, cada passo parecia pesar uma tonelada. Seu peito estava apertado, e sua mente consumida pela confusão. As vozes em sua cabeça tornaram-se mais intensas à medida que ela se aproximava do ponto onde havia encontrado Max 1 ano e meio antes. Deixe-o aqui, ele será mais feliz sem você. Alguém melhor o encontrará. As vozes insistiam, com uma crueldade que a fazia estremecer. Ela não queria acreditar que estava realmente prestes a abandonar seu fiel companheiro, mas ao mesmo tempo, parecia não ter escolha. Era como se todo o seu corpo estivesse sendo controlado por outra entidade, algo que ela não conseguia combater. Quando finalmente chegou ao local onde Max havia entrado em sua vida, Natália parou. Olhou ao redor, vendo o local vazio, com apenas o som distante de carros passando na avenida ao lado. Ela soltou a coleira de Max e observou enquanto ele, sem perceber o que estava acontecendo, explorava o lugar. A visão de Max, tão inocente e despreocupado, fez seu coração se partir em pedaços.
Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas ainda assim não conseguiu interromper o que estava fazendo. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Max. Ele vai ser encontrado, vai ter uma nova vida. Era o que as vozes diziam, e Natália, em sua confusão mental, acreditava que talvez fosse o certo. Ela deu um último olhar para o Max, que a olhou de volta com aqueles olhos inocentes. Aquela troca de olhares foi como uma faca em seu coração, mas ela já não tinha forças para lutar contra seus próprios pensamentos. Com um nó na garganta e o corpo tremendo, Natália virou as costas e começou a caminhar. Cada passo que dava para longe de Max parecia rasgar um pedaço de sua alma. As vozes em sua cabeça aplaudiam sua decisão, mas ao mesmo tempo, um vazio profundo começava a se instalar em seu peito. O cachorro, inicialmente confuso, tentou segui-la, mas Natália apressou o passo, sem olhar para trás. Ela sabia que, se o fizesse, poderia desmoronar por completo. Quando finalmente se distanciou o suficiente, ela parou de caminhar. O silêncio ao seu redor parecia gritar em seus ouvidos. As vozes haviam sumido, e em seu lugar, um profundo sentimento de arrependimento e perda tomou conta de Natália. Ela desabou por dentro, mas precisava manter as aparências. O que havia acabado de fazer? Como poderia ter abandonado seu companheiro de maneira tão fria e desumana? Aquela decisão, que parecia ser empurrada por algo além de seu controle, agora a consumia em culpa. O resto do dia foi um borrão. Natália mal conseguia se lembrar de como havia chegado em casa. A culpa pesava em seu peito como uma âncora, arrastando-a cada vez mais profundo. As vozes, que antes pareciam tão convincentes, agora se transformaram em sussurros de arrependimento. Ela passou horas trancada em seu quarto, sentindo-se completamente impotente e derrotada. Ela desabou em um choro descompassado, soluçando incontrolavelmente. No dia seguinte, Natália até passou pelo lugar na esperança de ver o cachorro e, quem sabe, mudar aquela situação inexplicável. Porém, já era tarde. Foi então, no meio de sua escuridão, que algo dentro dela a impulsionou a buscar ajuda. Uma lembrança distante surgiu em sua mente, de uma conversa que havia tido com uma colega de trabalho meses atrás. A colega havia mencionado uma psicóloga holística, alguém que não apenas trabalhava com a mente, mas também com as emoções e o espírito. Natália nunca havia dado muita atenção a terapias alternativas, mas naquele momento sentiu que estava no fundo do poço e que precisava de algo, qualquer coisa, que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo com sua vida. O medo e a hesitação eram palpáveis, mas a ideia de continuar vivendo com aquela culpa era insuportável. Ela não sabia exatamente o que uma psicóloga holística poderia oferecer, mas naquele estado de desespero, estava disposta a tentar qualquer coisa. Talvez, pensou, houvesse uma explicação para as vozes, para os sentimentos confusos que a consumiam, para o terrível ato que havia acabado de cometer. E foi assim, sem forças e completamente esgotada, que Natália decidiu marcar uma consulta. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que precisava de respostas. Havia algo dentro dela que dizia que aquele era o primeiro passo para tentar encontrar paz no seu coração, mesmo que o caminho fosse longo e doloroso. Natália entrou no consultório da psicóloga com o coração pesado e os pensamentos embaralhados. A sala era acolhedora, com uma decoração suave e aromas de óleos essenciais que preenchiam o ar. O ambiente parecia convidativo, mas o tumulto interno de Natália tornava difícil qualquer sensação de tranquilidade. Era a primeira vez que procurava ajuda terapêutica, e embora tivesse relutado, sabia que não poderia continuar vivendo com a culpa e os pensamentos que a atormentavam. A psicóloga, uma mulher de aparência serena e olhar compassivo, a cumprimentou com um sorriso acolhedor. "Sente-se, Natália. Fique à vontade", disse a psicóloga, apontando para uma poltrona confortável. Natália se sentou, um pouco hesitante, ainda insegura sobre como abrir sua alma para alguém que mal conhecia. "Olá, eu sou Beatriz", apresentou-se a terapeuta. "Meu trabalho é te ajudar a entender o que está passando por sua mente, e principalmente pelo seu coração. Aqui é um espaço seguro, onde você pode falar livremente." Natália estava muito nervosa.
A sensação de estar prestes a revelar seus maiores medos e fraquezas a deixava tensa. Mas algo dentro dela dizia que esse era o caminho para entender o que estava acontecendo em sua vida. Eu só não sei por onde começar, Natália admitiu, com a voz trêmula. Tudo parece tão confuso na minha cabeça. Beatriz olhou para ela com paciência, sem apressá-la. Comece pelo que está mais presente para você agora. O que te trouxe aqui? Natália respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. É que eu cometi um ato estranho e cruel. Eu abandonei meu cachorro, começou, com a voz embargada. Isso não faz sentido nenhum para mim. Eu o amava tanto, mas de repente comecei a sentir que não podia mais cuidar dele. Era como se algo me dissesse que eu estava fazendo tudo errado, que ele seria mais feliz sem mim. E essas vozes? Eu não sei de onde elas vêm e por que me influenciam em fazer certas coisas que eu não deveria concordar. Beatriz inclinou-se levemente com interesse. Essas vozes, você sente que são parte de você ou parecem vir de fora como algo externo? Natália refletiu por um momento. Parece que vem de dentro de mim, mas ao mesmo tempo é como se fossem algo estranho, algo que eu não posso controlar. Elas me dizem coisas horríveis, que sou incapaz, que não sou boa o suficiente. Isso me fez acreditar que eu estava prejudicando o Max, meu cachorro, e que o melhor para ele era deixá-lo ir embora. A terapeuta fez uma pausa, permitindo que Natália respirasse e refletisse sobre o que havia acabado de dizer. Você sempre teve esses tipos de pensamentos? Ou isso começou recentemente? Natália balançou a cabeça. Acho que começou depois que minha filha foi morar com meus irmãos. Eu sentia que estava falhando com ela também, que não era boa o suficiente para ser mãe. Quando ela preferiu ficar com meus irmãos, isso quebrou algo dentro de mim. Senti que minha própria filha não queria estar comigo. Beatriz fez uma anotação rápida antes de continuar. Natália, você está lidando com um sentimento profundo de rejeição, e isso parece estar influenciando várias áreas da sua vida. Quando nos sentimos rejeitados, é comum que acreditemos que não somos bons o suficiente, e esses pensamentos podem se manifestar de muitas maneiras, inclusive nas relações que temos com outras pessoas, e até com nossos animais. A terapeuta observava cada reação de Natália, que agora mantinha os olhos fixos no chão, como se estivesse envergonhada. Mas essas vozes são tão intensas. Eu tento combatê-las, mas é como se uma parte de mim realmente acreditasse nelas, confessou. Beatriz manteve o tom calmo e reconfortante. Essas vozes podem ser reflexos de feridas emocionais que você carrega há muito tempo. Talvez seja a forma como o seu subconsciente tenta lidar com o sentimento de não ser suficiente. Vamos explorar isso mais a fundo ao longo das nossas sessões. Natália sentiu-se um pouco aliviada ao ouvir aquilo. Mesmo que não entendesse completamente, havia uma sensação de que finalmente começava a fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, estava assustada com o que isso significava. Eu me sinto tão sozinha, disse Natália com um suspiro profundo. Minha filha não quis ficar comigo. Meu relacionamento com o pai dela foi um desastre. E agora eu perdi até o cachorro. Parece que nada do que eu faço dá certo. Tudo acaba em perda e solidão. Você se sente como se fosse a culpada por tudo isso? Perguntou Beatriz gentilmente. Sim, respondeu Natália com a voz embargada. Sempre me culpo. Eu deveria ter lutado mais pelo meu relacionamento, deveria ter sido uma mãe melhor. E com Max, deveria ter percebido antes que algo estava errado, mas eu só afastei todos ao meu redor. Beatriz assentiu, compreendendo o peso que Natália carregava. Esses sentimentos de culpa podem ser extremamente paralisantes e muitas vezes nos levam a acreditar que somos responsáveis por tudo o que dá errado em nossas vidas. Mas será que essa responsabilidade é realmente sua? Será que você tinha controle sobre tudo isso? Natália olhou para a terapeuta, sentindo-se desafiada pela pergunta. Nunca havia pensado nessa perspectiva. Eu não sei, respondeu hesitante. Sempre achei que se as coisas não funcionaram, era porque eu falhei. Essa é uma crença que muitas pessoas carregam, explicou Beatriz. Mas a realidade é que, em muitas situações, há fatores que estão além do nosso controle. Quando acreditamos que somos os únicos responsáveis pelas coisas que não deram certo, nos colocamos em um estado de sofrimento constante. E é importante questionar essas crenças. Por exemplo,
Será que sua filha escolheu ficar com seus irmãos porque você falhou como mãe? Ou havia outras razões envolvidas? Natália pensou por um momento. Era verdade que ela sempre assumia a culpa, mas talvez houvesse mais naquela história do que sua própria percepção permitia ver. Eu sempre achei que ela ficava melhor com eles porque eu não era boa o suficiente, murmurou, quase como uma confissão. Talvez a decisão da sua filha tenha sido influenciada por vários fatores, ponderou Beatriz. Pode ser que ela se sentisse confortável lá, ou que a dinâmica com seus irmãos fosse diferente. Mas isso não significa que você é uma mãe ruim. Precisamos trabalhar para desconstruir essa visão que você tem de si mesma. Natália assentiu, percebendo pela primeira vez que talvez estivesse olhando para sua vida de uma maneira distorcida. No entanto, o caminho até essa percepção total parecia longo e doloroso. Mas por que essas vozes são tão persistentes? Perguntou, voltando à questão que mais a afligia. Essas vozes podem ser parte de um padrão mais profundo, algo que você desenvolveu ao longo do tempo para lidar com a dor emocional. Elas podem estar enraizadas em experiências passadas, talvez na sua infância, ou em momentos importantes da sua vida, que deixaram cicatrizes. Beatriz fez uma pausa antes de continuar. Vamos precisar explorar essas memórias e entender onde essa dor começou. Muitas vezes, quando não processamos a dor do passado, ela volta de maneiras inesperadas, como essas vozes que você está ouvindo. Natália começou a sentir uma pequena fagulha de esperança. Sabia que não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Afinal, aquele momento de desespero a havia levado até ali. E ela já não suportava mais viver prisioneira de seus próprios pensamentos. Eu vou te ajudar a entender esses sentimentos e a trabalhar com eles, Natália, disse Beatriz com firmeza. Juntas, vamos encontrar a origem dessa dor e buscar uma maneira de você se reconectar com sua própria essência e arrancar todo esse peso que você vem carregando dentro de você. Enquanto saía da sessão, Natália sentiu um grande alívio, como se uma pequena parte de seu fardo tivesse sido removida. Sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia uma luz no fim daquele túnel de confusão e dor. Na sessão seguinte, Natália sentou-se à frente de Beatriz, sentindo-se um pouco mais leve, mas ainda com o peso das memórias e dos pensamentos que não conseguia entender completamente. Desde que começou o processo terapêutico, algumas coisas começaram a se encaixar, mas uma grande parte de seu passado ainda estava envolta em sombras. Você mencionou na última sessão que se sente sozinha e culpada desde muito jovem, começou Beatriz. Hoje, eu gostaria de explorar um pouco mais suas memórias de infância. Pode ser difícil, mas é muito importante que a gente se conecte com esses momentos. Natália suspirou. Não era fácil reviver o passado, mas sabia que era necessário para que pudesse finalmente entender a origem da dor que carregava há tantos anos. Eu sempre tive uma infância normal, simples, com pais amorosos, mas houve um momento que marcou muito minha vida, e só agora estou começando a perceber o quanto isso me afetou. Que momento foi esse? Perguntou Beatriz, mantendo o olhar fixo em Natália, encorajando-a a continuar. Eu tinha 8 anos, Natália começou, sentindo um nó se formar na garganta enquanto as lembranças emergiam. Nós tínhamos um cachorro, o primeiro animal que eu realmente me apeguei. Ele era pequeno, brincalhão, e eu o amava mais do que qualquer coisa. Mas um dia, ele ficou muito doente e foi melhor ele ir com aquele moço, disse ela naquela poltrona macia que a deixou muito confortável para acessar suas lembranças do passado. A terapeuta pediu para que ela continuasse falando, percebendo que Natália estava em estado hipnótico e era o momento certo de ajudá-la a acessar aquela lembrança. Eu me lembro de como fiquei desesperada, disse Natália, com os olhos começando a se encher de lágrimas. Eu pedi à minha mãe que fizesse algo, mas não havia muito que ela pudesse fazer. Aquele homem disse que o cachorro precisava de mais cuidados, e naquele momento, minha mãe tomou a decisão de dar meu cãozinho para ele porque o moço ia cuidar melhor do Bilu. Ela disse que era o melhor que a gente podia fazer para o Bilu. Eu fiquei muito triste naquele dia. Natália fechou os olhos por um momento, sentindo a dor daquela despedida voltar com força. Eu não conseguia entender por que eu tinha que dar ele. Eu não queria que o Bilu fosse embora,
Foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada naquele dia. Eu chorei durante dias e nunca mais soube o que aconteceu com ele. Beatriz observava com atenção. Você nunca conseguiu encerrar esse capítulo da sua vida. Aquela sensação de abandono e impotência ficou presa em você. E parece que, de alguma forma, isso continuou a influenciar em muitas das suas decisões. Sim, Natália respondeu com a voz embargada. Acho que depois disso comecei a sentir que tudo o que eu amava acabava sendo tirado de mim. Primeiro foi meu cachorro, depois foi a minha filha e por fim o meu relacionamento. Sempre parece que, por mais que eu tente, as coisas acabam fugindo do meu controle. Essa crença de que você não tem controle sobre sua vida e que está destinada a perder as coisas que ama é algo muito poderoso, disse Beatriz. Mas é apenas uma crença, Natália. E crenças podem ser transformadas. Natália olhou para a terapeuta, absorvendo aquelas palavras. Mas como? Como eu posso mudar isso depois de tantos anos acreditando nisso? Primeiro, você precisa reconhecer que essas experiências foram dolorosas e que você fez o melhor que podia em cada uma delas, explicou Beatriz. Você era uma criança quando perdeu seu cachorro, e a decisão de sua mãe foi tomada com base no que ela acreditava ser o melhor. Você não tinha o controle sobre aquela situação. Não foi culpa sua. Você era apenas uma criança. Não podia tomar nenhuma decisão sobre aquilo. Natália sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Pela primeira vez, começou a enxergar que estava se punindo por algo que não era sua culpa. Então, essa sensação de perda constante é algo que eu estou criando? É um ciclo, disse Beatriz. Quando acreditamos que vamos perder, agimos de forma a evitar o sofrimento, mas muitas vezes acabamos criando condições para que essa perda aconteça de fato. Você se afasta, se culpa, se isola, porque acredita que, de qualquer forma, as coisas vão dar errado. Mas e se você começasse a acreditar que as coisas podem dar certo? Natália ponderou por um momento. Nunca havia considerado essa possibilidade. Eu não sei se consigo, disse honestamente. Parece tão distante de tudo o que vivi até agora. É um processo, Beatriz respondeu com firmeza. Você não vai mudar da noite para o dia, mas o primeiro passo é estar disposta a ver as coisas de uma nova perspectiva. E isso você já começou a fazer. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Natália. A ideia de que ela pudesse ter controle sobre sua vida, de que suas perdas não precisavam definir seu futuro, era libertador, mas também assustador. Afinal, isso significava que ela teria que confrontar seus próprios medos e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Eu quero tentar, disse Natália, com uma nova determinação em sua voz. Quero parar de me sentir prisioneira dessas memórias e dessas vozes. Quero encontrar um rumo para minha vida. Beatriz sorriu, satisfeita com o progresso de Natália. Você já deu o primeiro passo, Natália. Agora vamos trabalhar juntas para que você possa se libertar dessas correntes do passado. Enquanto saía da sessão, Natália sentiu que, pela primeira vez em anos, que havia uma luz no fim do túnel. A jornada ainda seria longa, mas ela estava decidida e cheia de confiança para enfrentar as sombras do passado e finalmente começar a viver uma vida mais leve. Sabia que tinha uma vida inteira pela frente e que, com o tempo, ela aprenderia a viver sem medo, sem o peso da culpa e da solidão. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Sua interação é muito importante para nós. Deixe seu comentário e nos conte o que achou da história de Natália. Estamos sempre abertos para novas reflexões e histórias que conectem nossas vidas. Até o próximo vídeo.